Fala, Nação Celeste, sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal. Bora lá conferir comigo as principais notícias do nosso Cruzeirão cabuloso. Meu povo, Jorge Nicola que revelou que o Cruzeiro tentou a contratação de vários jogadores. E é claro, ele citou aí vários nomes deles. Pessoal, e o Cruzeiro que toma aí, né, decisão importante. Leonardo Jardim acelera a busca por contratações, segundo o nosso próprio querido Samuel Venâncio, né? Então, bora lá conferir comigo todas essas notícias do nosso Cruzeirão. Lembrando que o Cruzeiro venceu hoje por 2-0 o Botafogo lá no Newton Santos e toda a repercussão também desse grande jogaço. Então, bora lá ficar comigo até o final desse vídeo. Mas antes, é claro, se você ainda não é inscrito aqui no nosso canal, já se inscreve, deixe seu like, seu comentário e participe conosco aqui das nossas resenhas. Lembrando que o nosso canal é feito de torcedor para torcedor. Notícias de forma simples, descomplicada e descontraída para você ficar por dentro de tudo que tá acontecendo na Toca da Raposa. Então, bora lá resenhar comigo. Pessoal, na tarde aí, né, deste domingo, fora de casa pela 18ª rodada do Brasileirão, o Cruzeiro encarou o Botafogo e arrancou de lá 3 pontinhos, 2-0, com grande atuação de todo o elenco. Destaque aí para Matheus Pereira, Caio Jorge e Cristian. Mas é claro, todo mundo jogou bem, Cruzeiro jogou demais. Leonardo Jardim deixou claro que sua pedida para a diretoria do Cruzeiro foi a chegada aí, né, em relação ao mercado de um atacante que jogasse pelos lados do campo. Lembrando que nesse jogo, né, pudemos observar uma possível contratação do Cruzeiro na época, né, que foi o Montoro, que tá jogando demais no Botafogo, né, garoto bom de bola, que tava caindo ali pela esquerda, dando trabalho para o William marcar, e ele também foi uma das sondagens do Cruzeiro, mas já tinha fechado com o Botafogo e decidiu vir pro Botafogo. E Leonardo Jardim deixou claro que busca sim esse tipo de jogador. E de fato, a diretoria do Cruzeiro tentou muitos nomes nessa janela de transferências. E Jorge Nicola revelou aí todos os atacantes que o Cruzeiro tentou nesta janela. E vários nomes chegaram a ter negociações com o Cruzeiro, mas nenhum deles teve acerto no final. Bastidores foram expostos sobre todas as negociações. E o jornalista Jorge Nicola expôs todos os atletas que foram procurados pelo Cruzeiro e chegou a destacar que alguns atletas quase chegaram a fechar, mas por um detalhezinho final, negócios foram cancelados. O Cruzeiro tentou a contratação de Montoro, como eu havia falado, que fechou com o Botafogo, e Matheus Gonçalves. Mas o BAP, né, presidente do Flamengo, desistiu do acordo de última hora, mesmo já tendo um acerto verbal com o Cruzeiro, né? Outro nome tentado pelo Cruzeiro foi Brian Rodrigues, mas o América do México considerou a proposta muito baixa. Teve negociação com o Sarmiento, atacante equatoriano do Brighton, mas também não avançou porque ele não pretende voltar para a América do Sul. E outro jogador que o Cruzeiro sondou, né, foi Inestrosa, do Atlético Nacional, que recusou a proposta feita pelo Cruzeiro. E por fim, ainda houve uma tentativa de fechar com Gabriel Martinez, atacante do Braga. Pessoal, Jorge Nicola que revelou todos esses jogadores passaram sim pelo crivo do Cruzeiro, houve sondagem, houve propostas, mas o Cruzeiro não conseguiu fechar com nenhum deles. E é claro que Leonardo Jardim acelera aí a busca por contratações, segundo o nosso querido Samuel Venâncio. Com essa abertura de nova janela de transferência, o Cruzeiro vai atrás aí para reforçar o nosso elenco do nosso querido Leonardo Jardim. Entretanto, até o momento, o Cruzeiro não oficializou nenhum reforço, fato que surpreende boa parte da nossa torcida. Para o sistema defensivo, o treinador deseja contar com um zagueiro canhoto. Brian Medina foi um jogador pedido aí e avaliado pelo departamento de futebol, mas assinou com Tondela de Portugal. Já para o ataque, Brian Rodrigues surgiu, mas também não há uma negociação concreta nos bastidores. E sem contratações e com a sequência de janelas de transferências, o Cruzeiro começa a avançar o processo. E segundo informações do nosso querido Samuel Venâncio em seu canal no YouTube, o departamento de futebol acelera aí a buscas por reforços no Cruzeiro. E é claro, o Cruzeiro procura por jogadores
que vão se encaixar na forma de jogo aí de Leonardo Jardim. Inclusive, com a saída aí de Alexandre Matos, o treinador ganhou ainda mais prestígio, né, no tópico aí, no aval de contratações e, é claro, de saídas do Cruzeiro. E a atual janela de transferências fica aberta até o começo de setembro e o Cruzeiro conta com um tempo para realizar as tratativas. Por outro lado, jogadores que não recebem muitos minutos podem sim deixar o Cruzeiro nessa temporada, né? Gamarra, Rodriguinho e até mesmo o Japa contam com poucas oportunidades com Leonardo Jardim. E além disso, a situação de Lautaro Dias, né? Ele até que entrou no finalzinho do jogo contra o Botafogo, continua indefinida nos bastidores. Anteriormente, o atacante argentino despertou interesse de alguns clubes, como Grêmio, Internacional, Vitória e entre outros, mas não houve nenhum acordo. Diferente de outras ocasiões, pessoal, o Cruzeiro trata com mais cautela sobre suas contratações. Não deve contar com um número considerável de reforços. Agora, além de um zagueiro, a chegada de um atacante que joga pelos lados do campo também é primordial e agrada muito aí a atual comissão técnica de Leonardo Jardim. E segundo as mídias esportivas aí, a nossa torcida acompanha todas as atualizações sobre o Cruzeiro no vai e vem de mercado. E além disso, as novidades sobre a sequência da temporada, resultados e cobertura de todos esses confrontos. É, pessoal, o Cruzeiro que segue firme e forte e venceu o Botafogo hoje por 2-0 e quebra a invencibilidade de 16 jogos do Botafogo no estádio Newton Santos. É, pessoal, com esse grande resultado conquistado aí no Rio de Janeiro neste domingo, o Cruzeiro quebrou essa invencibilidade de 16 jogos do Botafogo no Newton Santos, por jogos aí pelo Brasileiro. Os comandados de Leonardo Jardim marcaram 2 vezes no primeiro tempo, com Christian e Matheus Pereira, e garantiram a vitória por 2-0 pela 18ª rodada. O triunfo que marcou o retorno aí do Cruzeiro, né? De momento, né, estava na liderança, mas foi superado pelo Flamengo, que empatou em 1-1 com o Ceará. E a última derrota de vez que o clube carioca havia perdido no Engenhão foi justamente na fatídica vitória do Cruzeiro lá no ano passado, na época comandado por Fernando Seabra. O lateral direito William e o meia Álvaro Barreal, hoje no Santos, e o atacante Lautaro Dias fizeram os gols dos 3-0 dentro do Rio de Janeiro. Desde então, o Botafogo hoje, com o italiano David Ancelotti no comando aí, acumula 10 vitórias e 6 empates dentro do Newton Santos. Acumulava, né, pessoal, que perdeu agora pro Cruzeiro essa invencibilidade. Para o Cruzeiro, o resultado aí representou a retomada das vitórias na temporada. Antes da boa vitória sobre o clube carioca, o Cruzeiro vinha de uma sequência de 3 jogos sem vencer. Empate com o Corinthians, derrota para o Ceará, ambos pelo Brasileirão, e empate pelo CRB no Mineirão pela Copa do Brasil. É, pessoal, agora que o Cruzeiro se vira aí para a Copa do Brasil e viaja para Maceió, precisando aí de uma vitória para avançar de fase na competição depois do empate sem gols, né, dentro do Mineirão. O duelo será nesta quinta-feira, dia 7, às 9 horas da noite, no estádio Rei Pelé. É, pessoal, então é isso. Ficamos com mais um vídeo por aqui e aproveita e peça encarecidamente. Se você, meu amigo, minha amiga, ainda não é inscrito aqui no nosso canal, já se inscreve, deixe seu like, seu comentário e participe conosco aqui das nossas resenhas. E espero ver você no próximo vídeo. Um grande abraço, tchau, tchau!